Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 10 de abril de 2018. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereadores aprovam em votação final projeto de lei que proíbe estabelecimentos comerciais de limitarem valor mínimo em pagamentos com cheque, cartão de crédito e débito. Primeira parte da reunião ordinária que homenageou o hino nacional aborda aspectos históricos e curiosidades. Vereador Jorge Schneider quer equiparar salários dos guardas municipais aos dos policiais militares e civis. E no esporte, tem entrevista ao vivo com o ídolo do Guarani, Fernando Fumagalli. Ontem foi dia da 18ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 8 projetos e todos foram aprovados. Confira o resultado completo da pauta. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do vereador Zé Carlos, que proíbe a limitação de valores e quantidades em razão do instrumento de pagamento na comercialização de produtos e serviços, em suplementação à Lei Estadual nº 16.120, de 18 de janeiro de 2016. Assim, os estabelecimentos que aceitam cheque, cartão de crédito ou cartão de débito como forma de pagamento não podem estipular limites mínimos ou máximos para as compras realizadas por meio dessas formas de pagamento. Em primeira votação, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 164, de 3 de julho de 2017, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, e autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e dá outras providências. O projeto corrige as descrições das áreas citadas na proposta original. As áreas ficam no bairro Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e serão vendidas exclusivamente aos proprietários vizinhos. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 340, de 2017, do vereador Campos Filho, que altera a redação do artigo 3º e acrescenta o artigo 3º-A à Lei número 6.687, de 29 de outubro de 1991, que disciplina o uso de comestíveis nos autolanches e instalações removíveis de lanches. A alteração proíbe o uso de recipientes de uso coletivo para servir ketchups, mostardas, maioneses e molhos em lanchonetes. A alteração vai adequar a Lei de 1991 ao Código de Defesa do Consumidor. O projeto de decreto legislativo número 198 de 2017, do vereador Luiz Cirilo, foi aprovado em turno único de discussão. O projeto concede diploma de mérito educacional à professora Darcy Ribeiro a Paulo César da Silva Braga. O homenageado é mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, e atua como professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, a Unisal, no campus de Campinas, além de outras universidades. Também em turno único foi aprovado o projeto de lei número 206 de 2017, de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Wagner Eduardo Mateus. O homenageado é doutor em medicina pela Unicamp e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Outro a ser aprovado em turno único de discussão foi o projeto de lei número 223 de 2017, do vereador Marcos Bernardelli, que denomina como Praça Guilherme Germano Reiser uma praça pública no residencial Pedra Alta, no distrito de Sousas. A proposta do vereador Luiz Rossini, número 259 de 2017, aprovada em votação única, denomina como Rua Manuel Bonifácio da Rosa a antiga Rua 24, que fica no Jardim Lisa. E o último item da pauta, o projeto de lei número 264 de 2017, de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, também foi aprovado em turno único. A proposta denomina 20 vias públicas do loteamento Parque Eldorado dos Carajás. O resultado completo da pauta também pode ser conferido no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A reunião ordinária está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas.
Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, também com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, tem o debate público sobre o projeto de lei que obriga os organizadores das corridas de rua que cobram pela inscrição a conceder prêmios em dinheiro para os vencedores. Essa alteração é de autoria do vereador Jorge da Farmácia. O debate é aberto ao público. Na próxima sexta-feira, dia 13, se comemora o Dia do Hino Nacional Brasileiro. E para fazer uma homenagem a um dos símbolos do país, a primeira parte da 18ª reunião ordinária foi dedicada ao hino. A primeira parte da 18ª reunião ordinária, presidida pelo vereador Luiz Rossini, fez uma homenagem ao hino nacional brasileiro. O motivo é que 13 de abril é o dia de comemoração do hino nacional brasileiro. O jornalista e advogado Alcides Ladislau Acosta explicou que foi nessa data que a música de Francisco Manuel da Silva foi executada pela primeira vez, em despedida de Dom Pedro I, que embarcava para Portugal e deixava o trono para Dom Pedro II. E nessa ocasião teve uma letra que, por sinal, era um pouquinho agressiva, né? Porque havia exatamente aquele sentimento de brasilidade, aquele sentimento que já de certa forma, vivia dentro do peito, né, aquele sentimento represado, né, do brasileiro de ser independente, né? Então, foi assim um pouco agressivo com relação aos portugueses. Na época, a letra não foi aprovada pelos portugueses. Por isso, até chegar ao hino que conhecemos hoje, foram feitas várias modificações. Até mesmo o maestro Carlos Gomes foi chamado para escrever o hino nacional, mas ele se recusou. O Carlos Gomes, por lealdade, por fidelidade ao Dom Pedro II, que o amparou tanto, ele recusou. Inclusive, já tinha sido depositado na conta dele, né? Já tinha sido enviado para ele o dinheiro que ele precisava tanto, porque ele estava numa necessidade, assim, numa penúria, enfrentando grandes problemas financeiros, mas ele abriu mão do dinheiro, né? Ele devolveu o dinheiro. Apenas próximo do centenário da independência do Brasil que Joaquim Osório Duque Estrada fez a letra oficial. Para o vereador, o hino precisa ser estudado por todos. E mais à frente, Joaquim Osório Duque Estrada escreveu uma composição belíssima, numa construção poética, característica da época, que deveria ser estudada por todas as escolas, por todos os alunos, porque ali você tem tanto a oportunidade de falar da história do Brasil, como também aprofundar em aspectos da língua portuguesa. O objetivo do encontro foi chamar a atenção para a importância do civismo e relembrar a história do país. Cada vez mais nós precisamos voltar a resgatar um pouco da nossa história, da nossa cultura e estimular o civismo, o culto aos símbolos da pátria, bandeira, hino, brasão, as armas, é a base da construção da cidadania, do civismo, da civilidade, do amor e paixão à pátria. Um projeto de lei do vereador Zé Carlos dá suplementação a uma lei estadual que proíbe diferenças nos valores de pagamentos para cartão de crédito, débito ou cheque. Pelo projeto de lei aprovado em segunda discussão, os estabelecimentos que aceitam como pagamento à vista cheque, cartão de crédito ou cartão de débito não podem impor um valor mínimo ou máximo ou uma quantidade mínima ou máxima, nem recusar a venda conforme o meio de pagamento a ser utilizado. Nós estamos suplementando a lei estadual 1620 no que diz respeito à limitação monetária através de cartão de crédito ou débito. Segundo o vereador, o objetivo é garantir o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que o prefeito sancionar, porque é uma suplementação de uma lei estadual, e nós entendemos que o Código de Defesa do Consumidor, ele condena essa prática abusiva. Ou seja, se você limita, você está prejudicando o consumidor. E eu tenho certeza que passando hoje em segunda votação, indo para a prefeitura, o prefeito sancione mais rapidamente possível e ela aí passa a valer. Uma moção aprovada em reunião ordinária apela aos deputados federais
para que aprovem uma proposta de emenda constitucional equiparando o trabalho e recebimentos dos guardas municipais aos dos policiais militares e civis. O vereador Jorge Schneider apresentou na reunião ordinária desta segunda-feira uma moção que apela aos deputados federais para que aprovem a PEC 275 em tramitação na Câmara desde 2016. O objetivo é incluir as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública e equiparar o regime de previdência ao dos policiais militares e civis. Os GMs são regidos pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais e respondem pela segurança de bens, serviços e espaços públicos do município. Que hoje nós vemos a Guarda Municipal exercendo a mesma função da Polícia Militar e da Polícia Civil. Combatendo o crime, combatendo aquilo que é errado e ilícito. Então nós precisamos perceber que as pessoas têm que dar isonomia. Se a pessoa trabalha em direção à segurança, tem que ter também as garantias que dá dentro da Previdência aos policiais civis e militares. E é isso que nós queremos, que haja isonomia entre todos os campos da segurança. A moção foi aprovada em reunião ordinária na Câmara de Campinas, demonstrando que os vereadores da Casa concordam com a solicitação do documento. Toda a Câmara hoje sabe da necessidade que nós temos de termos uma guarda municipal motivada, e todas as guardas municipais que nós temos no Brasil têm que estar motivadas para dar esse suporte da segurança. Porque já que o Estado não pode contratar mais policiais militares e civis, os municipais então fazem essa figura. E eles têm que ser, sim, reconhecidos como órgão de segurança. Hora de falar sobre emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 24 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 2.400. Há vagas para auxiliar administrativo aprendiz, ajudante de reparador, auxiliar de costura, auxiliar de enfermagem, chefe de frente de caixa para supermercado atacadista, chefe de prevenção e perdas para supermercado atacadista, chefe de seção de perecíveis, cozinheiro de restaurante, garçom, mecânico de ar-condicionado e refrigeração com curso de refrigeração, mecânico de motor a diesel com experiência em montagem de motor e câmbio, motorista carreteiro com curso MOP e CNH-E, motorista de caminhão, operador CNC, operador de suporte técnico, técnico de alimentos. Também há oportunidades para pessoas com deficiência, atendente de lanchonete. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427, no Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina, e no Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O Guarani deu um show na Série A2. Líder da primeira fase, acesso conquistado e mais título da Série A2 com goleada para cima do Oeste. O nosso repórter Rubens Morelli está no estádio Brinco de Ouro. A princípio seria com o ídolo Fernando Fumagalli, mas houve uma substituição. Clima de festa por aí, Rubens, já que ontem tivemos um evento da Federação Paulista de Futebol e os jogadores receberam muitos prêmios, né? Boa tarde. Isso mesmo, Gabriel. Estava combinado para que o Fernando Fumagalli concedesse uma entrevista aqui com a gente, aqui no estádio Brinco de Ouro. Infelizmente ele teve um imprevisto no caminho até aqui, mas não tem problema, porque o Guarani continua em clima de festa. Ontem teve uma festa bonita na Federação Paulista de Futebol, em homenagem na festa de encerramento do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista da Série A2, que acabou no sábado com vitória do Guarani por 4-0. Um dos personagens dessa vitória foi o goleiro Bruno Brígido, que está aqui conosco para conversar, mostrar a taça do Paulistão da Série A2. Bruno, boa tarde. O que representou para você esse título aqui no Guarani, você que chegou ao Guarani no início deste ano? Boa tarde. Representa a realização de um sonho de entrar para a história do Guarani, fazer parte de um grupo vencedor.
Foi muito importante essa conquista, não só para mim, mas também para a entidade Guarani. E hoje a gente está aqui terminando de festejar, porque semana que vem já começa a Série B e a gente já tem outros campeonatos importantes para ir em busca. Você falou da semana que vem, mas já é nessa semana, né? Na sexta-feira, o Guarani enfrenta o Fortaleza fora de casa. O Guarani ainda vivendo esse clima de festa, mas treinando duro. Hoje à tarde tem treino. Eu gostaria também que você falasse a respeito da festa que aconteceu no sábado à noite, aqui no Estádio Brinco de Ouro. Como que a torcida empurrou o time do Guarani para conquistar esse título tão importante? Eu acho que devido à nossa boa campanha que a gente fez durante o campeonato, a torcida comprou a ideia de seguir junto com a gente. Eles vieram fazendo festa não só nesse jogo, e sim durante a competição, assim que ela se aproximava para o fim. Eles vieram nos apoiando cada vez mais, né? Nos jogos fora de casa nós tivemos a presença maciça dos torcedores. E para coroar toda essa nossa campanha, essa presença deles na semifinal e na final, eles deram um show à parte, lotaram o Brinco de Ouro e foi um combustível que a gente precisava mais para conseguir o acesso e o título. Agora, você como jogador, você teve a experiência de ter ao lado o Fernando Fumagalli, um dos maiores ídolos da história do Guarani, né? E ele que aceitou numa boa condição de reserva nesse campeonato, mas ele teve uma participação importantíssima entre a comissão técnica e os próprios jogadores. O que você pode dizer também a respeito do Fumagalli, que se aposentou com a camisa do Guarani? Isso só prova o caráter, a personalidade que tem esse profissional, o que ele mostrou durante toda a carreira, né? Foi uma pessoa que nos ajudou muito. Talvez esse campeonato não tanto dentro de campo, mas no vestiário foi de suma importância, nos ajudou muito. Nosso time tinha bastante jogadores jovens e ele sempre sentava do lado, dava conselhos, dava dicas, segurava quando um estava um pouco mais alterado. Enfim, ele foi uma peça-chave que nos ajudou e tenho certeza que a gente correu para dar esse título aí no último jogo, no finzinho da carreira dele, e a gente ficou muito feliz com o resultado. E falando também sobre essa festa, né, Gabriel? A festa que aconteceu ontem à noite na Federação Paulista, 4 jogadores do Guarani foram eleitos para a seleção do Campeonato Paulista da Série A2. O Lennon, lateral direito, o Baraca, que é volante, o Bruno Mendes, que é atacante, o Bruno Nazário também, outro atacante. Os 4 foram eleitos para a seleção do Campeonato Paulista e o técnico também, Humberto Louser, foram eleitos para a seleção do Campeonato Paulista. Eu vou perguntar de novo para o Bruno. Ô Bruno, isso também demonstra a qualidade do elenco do Guarani, né? Com certeza. Eu acho que é um reconhecimento, né? Foram escolhidos alguns jogadores para nos representar lá. Tenho certeza que a gente, que não foi para a seleção, estávamos muito felizes por ter domínio nessa seleção do campeonato, né? Foi um trabalho do conjunto inteiro. Eles estão cientes disso, a gente também. Isso mostra que o trabalho foi bem feito e a gente espera que continue sendo assim. Legal, muito obrigado por essa entrevista, Bruno. Eu que agradeço o carinho e agora vamos seguir forte para a Série B. Legal, esse é o Bruno Brígido, goleiro do Guarani, tão importante na conquista do acesso à Série A1 do Campeonato Paulista e no título do Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando que o Guarani volta a campo na próxima sexta-feira contra o Fortaleza, já no início do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo é às 7h15 da noite em Fortaleza. E o Guarani também tem novidades, né? O Edson Silva, o zagueiro, assinou o contrato, ele vai reforçar o Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Gabriel, é com você. Muito obrigado, Rubens Morelli, pelas informações aí do Estádio Brinco de Ouro, ao Bruno Brígido, goleiro da equipe bugrina, e toda a equipe aí da assessoria do Guarani que permitiu essa entrevista ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia. Vamos falar da Ponte Preta agora. Amanhã, 9h45 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, tem duelo pela 4ª fase da Copa do Brasil contra o Náutico. É o jogo de ida da competição. O jogo da volta vai ser em Pernambuco na quarta-feira da semana que vem, dia 18 de abril. Vai ser a estreia do técnico Doriva, hein? E amanhã a gente traz mais detalhes desta partida. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do estádio, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. O torcedor camisa 10, que é o sócio torcedor com compromisso em dia, vai poder levar um convidado de graça. Antes de encerrar, aquele recado importante, hein? TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você aí de casa enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Está acontecendo alguma coisa relevante no seu bairro? Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. Eu vou repetir, em 99811-0260.
0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê na segunda edição, às 5 horas da tarde. Até lá. Tchau, tchau.